dentro de campo, falando de bola do Palmeiras, a gente acabou de comentar da vitória para cima do Curitiba. O Rony continua sem fazer gols, mas isso não está preocupando pelo lado do Palmeiras? Pois é, o Rony, no jogo contra o Curitiba, ele começou no banco, né? Ele não foi titular do jogo, mas ele jogou 33 minutos no segundo tempo, completou 10 jogos sem balançar as redes. Só que se o torcedor do Palmeiras resgatar um pouco da memória e da trajetória do Rony dentro do clube, já aconteceram outras vezes dele ficar uma sequência muito grande sem corresponder, mas é um jogador extremamente fundamental no esquema do Abel. O Abel está tendo um problema para fazer o sistema ofensivo do Palmeiras funcionar, mas ele é um atacante que ele entrega o que o Abel precisa, e ele já teve secas muito maiores do que essa, né? São 10 jogos agora, mas quando o Rony chegou ao Palmeiras, ele ficou 22 jogos sem marcar. Demorou 22 jogos para balançar as redes pela primeira vez, mas ele jogava porque ele fazia o que o Abel precisava, que era alguém que incomodava a saída de bola da defesa e conseguia entregar também muitas assistências. Não sei se vocês se recordam, mas nas 2 Copas Libertadores que o Palmeiras ganhou, o Rony foi muito importante, com um número de assistência e gols alto, e ele deu assistência para o Breno Lopes na final, né? Na final contra o Santos. Então é um jogador que é ídolo do clube. O Palmeiras entende que ele é um jogador muito importante, que atravessa esse momento ruim, mas não é só o Rony, né? Outros nomes do Palmeiras, peças fundamentais da equipe, também vivem momento de oscilação, e é normal justamente pelo que eu falei, desse baque emocional muito grande que o Palmeiras sofreu nas últimas semanas, né? Sonhava com o título da Libertadores, sonhava com o título brasileiro, e em uma semana viu tudo isso desandar. Então o Palmeiras entende que é um processo natural, entende que o Rony já mostrou que pode entregar boas partidas, gols e assistências, e por isso mesmo não é uma preocupação, não está tirando o sono do Palmeiras e do próprio atacante. Inclusive fazer gols tem sido um problema geral do Palmeiras. Até esse jogo contra o Curitiba era um grande problema. Perdeu de 2-0 do Galo, tomou a virada do Santos antes de 2-1, um empate com o Boca também em 1-1, depois antes com o Red Bull Bragantino. Eram 6 jogos sem vitórias, com 3 derrotas e 3 empates, mas vinha de sequências de jogos sem conseguir grande quantidade de gols. 2 numa só partida fazia bastante tempo, né, Flávio? Pois é. O Palmeiras vivia de 1-0 ou 0-0. E que eu tô olhando aqui, 4-0 do Deportivo Pereira foi a última vez que faz tempo. 2 gols. Foi em agosto, se eu não me engano. Exato. E o Palmeiras, ele não, apesar de ter feito 2 gols contra o Curitiba, não foram gols marcados pelo ataque, né? Quem marcou os gols foram o Gustavo Gomes e o Piquerez, que são jogadores da defesa, e o Palmeiras não consegue evoluir nos jogadores de ataque. É uma crise técnica do setor ofensivo muito grande, porque o Rony não marca muito tempo, o Arthur, que teve um começo de temporada muito bom, que foi contratado para ser um cara para ajudar o Dudu no ataque do Palmeiras, começou muito bem, mas ele também não marca muito tempo. Se eu não me engano, o último gol dele foi contra o América Mineiro no Brasileirão, então faz muito tempo, faz mais de meses. Então, e ele foi banco também, né? Então o Abel tenta colocar os meninos, tá dando mais oportunidades para o Kevin, para o Endrick, né? O Endrick estava suspenso no último jogo, mas pode ser opção contra o São Paulo. Então é o Abel quebrando a cabeça aí para montar um Palmeiras que volte a fazer gols com os jogadores do ataque. E como é que você está imaginando? O Flávio teve um pequeno probleminha ali de conexão, mas eu estava querendo exatamente projetar esse clássico contra o São Paulo amanhã. Como é que o Palmeiras chega para esse clássico choque rei? Depois de conseguir dar essa respirada 2-0, um clássico pode ter aquele efeito de voltar a fazer o time dar mais uma respirada ou retornar para aquele ambiente anterior pré-jejum, pré-quebra de jejum de vitórias, né? Exatamente. O Abel escalou um ataque muito diferente para o jogo contra o Curitiba, né? Colocou o Flaco e o Breno Lopes, que eram jogadores que não estavam recebendo muitas oportunidades e dessa vez tiveram essa chance. Eles não foram muito bem. O Flaco foi substituído, o Rony entrou no lugar dele, né, durante a partida, mas eu imagino que o Endrick receba a oportunidade de novo, porque ele, dos atacantes que atuaram, ele foi o jogador mais regular, teve boas atuações, ele estava suspenso, né? Então ele não jogou e está descansado, deve ter uma semana
completa de treino, tudo tranquilo. Então eu imagino que ele seja o jogador do Palmeiras no ataque amanhã, mas de novo jogando pelo lado, porque eu imagino que o Rony também volte ao time titular. É o que a gente vai descobrir e ver se o Rony também, já pensou? Se ele encerra essa seca justamente no Clássico. É tudo que o jogador importante. mais gostaria nesse momento. São 10 jogos, então, sem fazer gols. O Rony é aquele cara que desperta sentimentos controversos no torcedor do Palmeiras. Tem uns que gostam muito e outros que não querem ver nem pintado de ouro pela frente. Eu acho que é um jogador muito útil e importante para o Palmeiras e, como bem lembrou o Flávio, foi quem deu assistência para o Breno Lopes no título da Libertadores do Maracanã, o primeiro dessa série de 2 consecutivos num só ano que o Palmeiras conquistou recentemente. Flávio, a gente fica de olho então como é que esse Palmeiras vai para o Clássico. Amanhã, se você quiser e tiver oportunidade, já está mais que convidado para vir novamente ao de primeira para projetar esse choque rei, fechado? Não, sempre um prazer, só chamar que eu entro. Beleza? Boa. Obrigado, gente. Grande abraço ao nosso Flávio Latifi, direto da redação aqui do UOL Sport. Bom dia para ele. Vocês continuam com a gente deixando o seu like, se inscrevendo no canal do UOL Sport e mandando mensagens como o Ailton, o Henrique, o João Paulo Rodrigues. Tá lembrando do Daverson. Daverson sempre fez gols pelo Verdão. Daverson é do Cuiabá, que vai enfrentar o Corinthians. Cuiabá que vai ser tema na sequência aqui no nosso de primeira. O Antônio Kleber também está com a gente mandando mensagens e a Lois Bernardes sempre participando conosco por aqui também no chat do nosso de primeira. A gente falou bastante ontem também da goleada que o Santos sofreu para o Internacional, o Inter aplicando uma goleada histórica em cima do Peixe, e tem uma notícia que mostra um pouco de como a mobilização da torcida do Santos está sendo feita apesar do 7-1. O Santos divulgou que a torcida esgotou os ingressos, mesmo depois dessa pancada de 7-1. Ontem ainda os ingressos foram abertos para o jogo contra o Curitiba, e às 8 da noite também de ontem o Santos já confirmou que os ingressos foram esgotados para o jogo contra o Curitiba quinta-feira na Vila Belmiro. É verdade que a capacidade não é das maiores do estádio do Santos, mas para o que a torcida pode fazer dentro do que tem no universo, ela está fazendo e mostrando mais uma vez apoio ao time. Inclusive, o nosso Lucas Musetti trata desse tema, desse abraço da torcida do Santos, mesmo após o vexame do 7-1. Marcelo Fernandes bateu muito na tecla de deixar isso para lá. É o mesmo time que conseguiu 3 vitórias consecutivas anteriormente e para agora tentar mobilizar o time contra esse jogo contra o Curitiba, que é praticamente uma final de campeonato, porque a gente olha para a tabela do Brasileirão, o Santos é o 18º com 30 pontos e o Curitiba é o 19º com 20. O Coxa numa situação bem complicada, faltando 10 jogos, muito dificilmente para sair desse Z4, e o Santos precisando vencer também desesperadamente. Está a uma rodada de sair do Z4. Se vence, ele empata com o Corinthians em pontos, mas passa em vitórias. Evidente que tem o jogo do Corinthians também para ser feito, enfrentando o Cuiabá, que vai ser tema aqui na sequência do nosso de primeiro. Então, a torcida do Santos já esgotou os ingressos para o jogo desta quinta-feira contra o Curitiba, na Vila Belmiro, mesmo depois dessa goleada importante que sofreu para o Internacional.